Gente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Essa é a live de encerramento do Curta Cores, né? O Curta Cores é uma mostra de curtas de até 10 minutos de cineastas do Rio de Janeiro, da cidade e do estado, e curtas inspirados no universo LGBT, no universo queer, enfim, tudo isso. E a gente está hoje aqui com três convidados, né? Antes de começar, eu queria só dizer que esse projeto, né, o Curta Cores, ele foi aprovado no edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado, SESC, por esse espaço, né, por ter fomentado também, né, o cinema LGBT, né, na cidade, no estado do Rio. E eu vou apresentar, antes da gente começar, eu vou apresentar quem está aqui com a gente hoje, tá? O Diego Megali, que é publicitário, ele é designer, ele também é criador da Prisma Collab, ele é meu melhor amigo, uma pessoa Drag muito queen, querida. Drag criador, queen, criativo. e Diego responsável pela identidade visual da mostra, né, que está nas redes sociais, está no YouTube. A gente tem, antes de eu continuar, só dizer que a gente tem 14 curtas disponíveis, né? Foram inscritos 14 curtas, né? Num período aí de 3 meses, mais ou menos, foi bem curtinho o tempo, então a gente recebeu um bom número de inscrições. E os curtas estão disponíveis no canal do YouTube para quem quiser, quem ainda não assistiu. Além do Diego, a gente está também com o Alec Lean, que é cineasta e autor do filme Lar Doce Celular, que também está na mostra. O Alec é pedagogo, formado pela UERJ. Também tem passagens formativas em cinema pela Escola Darcy Ribeiro e pelo Centro Afro-Carioca de Cinemas Osmo Bulbul. Também é produtor cultural, roteirista, cineasta com filmes exibidos nos 4 continentes e vencedor do prêmio de melhor curta internacional no Caribe. 9 menções honrosas do júri em festivais no Brasil, Europa e África. E prêmio Latin 21 em Los Angeles. É isso, né? Uhul! Parabéns. Caraca! Além do Alex, eu já vou passar a palavra para vocês. A gente está aqui também com o Tetsu Takita, que é cineasta, também do Rio de Janeiro. Autor de quatro filmes que estão na mostra. O filme Alibi, Violências que Sofremos, Uma Metáfora de Samantha para Fátima Guedes, e também o filme Há Pessoas que Marcam a Vida da Gente para Sempre, que é o meu preferido, que eu adorei desses 4. E já vai falar sobre isso. O Tetsu é de Blumenau, de Santa Catarina. Ele também é editor de vídeo e clipes de TV, é produtor cultural, formado pela UFRJ e também ator pela Martins Pena, performer, roteirista, desenhista, militante do movimento queer, embaixador da Todes Brasil e membro do coletivo Mascarada 20. É isso, né? Uhul! Pessoa mascarada, obrigado, gente. Vocês devem estar assistindo lá no YouTube. Eu tô vendo aqui. Isso aí. Gente, primeiro, queria agradecer muito a presença de vocês. É muito importante a gente falar sobre o cinema, falar sobre curtas-metragens, né? Que é um tipo de cinema, né? Que não sempre, nem sempre é tão valorizado assim pelo viés comercial, mas ele é um cinema muito rico, muito interessante. E mais ainda quando ele está alinhado com o universo LGBTQIAPN+, que é o nosso caso hoje, o nosso assunto hoje, né? Então, antes da gente começar, eu queria que o Alec e o Tetsu, que são os nossos convidados, falassem um pouquinho sobre o trabalho deles, né, e sobre o filme, ou no caso do Tetsu, os filmes que vocês inscreveram aqui na mostra. Quem vai começar? Verdade, obrigado, Diego. Vamos por ordem alfabética, pode ser? Começa o Alec? Alec? Oi, Aí. gente. Estava tentando localizar o microfone aqui que estava silenciado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Então, eu quero primeiramente agradecer, né, por vocês selecionarem meu filme, Lar Doce Celular, que é um filme que foi gravado inteiramente na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou natural de São João de Meriti, da Baixada Fluminense. A gente produz muito filme por aqui. Só que esse filme específico, esse filme foi feito especificamente para uma mostra de cinema no Rio de Janeiro chamada Curta Lapa. E na época tinha uma regra que o filme tinha que ser gravado
em pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu sempre quis muito participar dessa mostra na época, e aí a gente acabou pensando num roteiro em que a gente pudesse utilizar as paisagens do Rio de Janeiro. E aí o filme acaba falando um pouco do nosso cotidiano, não muito agradável às vezes, que a gente fala um pouco da questão da venda de roubo de celular, né? Uhum. E aí a gente faz um mix na historinha, né? A gente faz um mix do mundo atual, em que as pessoas não olham nem umas para as outras direito, só ficam direto no celular, mal se olham, mal conversam, mal mandam áudio, agora no filme é tudo digitável, né? As pessoas não se comunicam. Então a gente fez esse paralelo entre o celular no filme é a coisa mais importante de tudo para os personagens, né? E aí a gente bota uma questão aí uma brincadeira para questionar o que seria mais forte em relação ao personagem principal, a atração dele pelo celular ou a atração sexual que ele sente pelo rapaz do filme, né? O que mais o atrai, né? A que ponto chega essa atração por esse aparelho, né? Então, é um filme que a gente brinca também com a linguagem do cinema mudo, porque, ao mesmo tempo que a gente está falando de um celular, que é um aparelho para se comunicar e para falar, e que cada vez a gente fala menos e digita mais, eu acabei utilizando a linguagem do cinema mudo para poder brincar um pouco aí com essa questão. Sim. Tem uma cena do seu filme que eu queria comentar, que é uma cena que aparece o protagonista, ele escovando o dente e no celular, assim, ele tá escovando o dente, ele tá assim, ó. E eu me reconheci muito ali, né? Eu vejo que hoje a gente vive essa vida, né? De estar o tempo todo conectado, né? Daquilo, aquele mundo virtual, ele tá muito híbrido, né? A gente não sabe mais, né? O que é virtual, o que não é, né? Então é uma discussão bem legal, assim, do filme, né? Achei bem bom. O filme, ele despertou em mim também um lance que eu estou estudando na terapia holística. Para quem não sabe, eu também sou terapeuta holístico. E, assim, ele faz você pensar nesse lance do presente, né? Porque se eu tô aqui com vocês, mas eu tô aqui com a cabeça falando em outro lugar, eu não tô aqui nem lá, né? E as pessoas perdem muito essa conexão, por exemplo. Ai, que chato, meu pai e minha mãe não gostam de celular na mesa do jantar. Gente, porque assim, eu acho que é um limite, né? Porque eu acho que você não está presente com você não está presente mais nos dias. As pessoas meio que viraram zumbis e elas estão sempre em outro lugar, só que elas estão perdendo o presente delas, né? Então eu acho que a gente tem que ter aquele momento que a gente pega o celular, joga ele de canto e vamos aproveitar. Se a gente está comendo com alguém, almoçando com alguém, vamos aproveitar aquela presença, né, daquela pessoa. Vamos estar presente quando a gente tem que estar presente. Porque se eu estou aqui e eu estou no telefone, ou duas coisas, né? Ou aqui não está interessante, ou eu estou querendo estar em outro lugar, não estou querendo estar aqui, né? Então, eu acho que o filme leva muito para esse espaço de reflexão, que é uma coisa muito sutil, mas que eu acho que é um tema super importante, porque eu já estive com pessoas, do lado de pessoas que estavam usando o celular do meu lado, e eu fiquei extremamente chateada, achando que a minha companhia não era suficiente, entendeu? Então, eu acho muito bacana despertar esse tipo de reflexão, né? Porque para a gente se ater mais, né, ao momento presente e tal. E as relações, eu acho que é isso. Legal, Diego. Ó, provocando várias coisas esse filme, hein? Agora eu vou começar um pouquinho com o Tetsu. Me conta sobre os seus filmes. Você tem 4 filmes na mostra, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre os filmes também, sobre o que te motivou a fazê-los, né? Eles são de tempos diferentes também, né? Ah, sim. Eu quero primeiro agradecer muito vocês, né, esse projeto lindo. E assim, eu tinha algumas coisas assim que eu não tinha colocado em quase nenhuma mostra, né? E quando veio esse curta cores, né, eu me senti motivado a colocar para jogo esses filmes, né? E aí eu fiquei feliz que vocês, né, aceitaram os meus filmes, assim, porque alguns são até do tempo que eu estudava na Martins Pena, que eram uns exercícios mesmo de cena, né? Que é aquele álibi, e que eu gostava já da música da Fátima Guedes, que inclusive depois no filme Metáfora,
que é um pouco também, não é que ele é autobiográfico, mas ele tinha aquela questão da Samantha, que eu estava descobrindo ainda dessa questão, o que era a Samantha? Era um personagem, era um alter ego, e depois, agora estudando mais sobre a questão de gênero, eu vejo que é mais o meu eu não binário, que seria a Samantha, e através das músicas da Fátima Guedes eu me reconhecia, e reconhecia aquelas dores de amor que a personagem, que ao mesmo tempo eu também sentia, quando eu não podia demonstrar meus afetos e tal. Então, o Metáfora, né, conhecendo a Elô Perissé, que foi quase que uma madrinha, assim, uma pessoa muito querida, que felizmente não está mais entre a gente. Então, ela pegou esse personagem, que na verdade era parte de mim, e transformou naquele curta, né? Eu só escrevi roteiro com ela, mas ela que é responsável por ter realmente colocado a Samantha numa cena, né? Eu fazia apenas um sketch de teatro. E o outro filme, Pessoas que Marcam a Vida da Gente para Sempre, foi em 2013, eu comecei a pensar nessa história. Se bem que só em 2017 teve um festival, que era o Festival 72 Horas, eu tive a oportunidade de juntar as pessoas e fazer essa história, que na verdade foi só um pedacinho que eu já tinha na cabeça, o resto foi tudo na hora, nas 72 horas. E até que eu falei que eu dediquei ao Léo, né, que é uma pessoa muito especial que passou na minha vida, que em 2013, quando a gente participou daquela revolução que teve, né, que foram os movimentos de junho, e aí esse filme é todo em cima disso, assim, só que é um pouco ficção com essa realidade, assim, da militância, né? Então, eu acho que é um filme que ele demorou, assim, eu já estava com essa ideia, e quando eu tive a oportunidade de juntar as pessoas, e também agradecer a Zezé Mota, que foi muito querida de fazer uma participação, assim, espontânea, né, tipo, no curta, ela faz papel de Deus, de deusa. Isso para mim foi um presente, ela aceitar esse personagem. Eu digo que eu não dirigi a Zezé, né? Ela que se dirigiu, na verdade. Ela apenas, imagina, ela foi tão fantástica que para mim foi o maior presente do filme foi ela ter aceitado. A rainha Zezé Mota. Muito legal a participação dela. O filme é muito bonito também, a história é muito bonita, é bem legal. Agora, Desculpa, claro, sobre a diga. diversidade, eu até vou comentar que o ator Rodrigo Luther King, que é o personagem, o Raul, o protagonista, ele é um menino preto e ele é um menino trans. Só que ele faz o papel do menino gay no filme, assim. E ele é uma pessoa que... Ele não era ator, mas eu conheci ele de alguns movimentos da Casa Nem e tal. E aí, quando foi para escolher o protagonista, eu vi que ele tinha uma vontade de atuar e tal. E aí teve várias outras pessoas que estavam mais no perfil, mas eu quis que ele fosse pela representatividade. Eu pensei, poxa, um menino trans fazendo um personagem, até essa questão de quebra de gênero, de fazendo um personagem que é um menino gay, que não é nem um menino trans. Então, isso para mim seria muito legal acontecer se ele aceitou, e isso foi legal. Mas não é uma coisa muito divulgada, assim, sabe? Eu acho que nem ele Sim. não faz questão que fale isso, assim. Eu até pedi permissão para falar, mas é uma coisa que eu acho legal, porque é legal ter atores também que sejam trans no filme, quando a gente pode incluí-los, né? Embora ele fez um papel até que extrapolou o seu próprio gênero, né? Que ele fez um menino gay mesmo sendo um menino trans. E ele é um menino trans hétero e ele fez o papel do menino gay. Mas o Assim, eu acho que... teatro é isso, né? A Uhum. arte, acho que é muito isso, né? Você tem liberdade para ser quem você não é, ou Também. vice-versa, entendeu? O É muito... Tete, vou aproveitar o que você falou disso, né? Vou pegar vou correr aí no seu gancho, vou falar um pouquinho disso também. A gente tem, inclusive na mostra, a gente recebeu uma inscrição de um filme chamado Arruaça, que é um filme de uma galera de Niterói, que é super bacana, assim, traz um pouco dessa questão, é um filme feito por travestis, né? Por meninas travestis. Bem performático. Sim, é bem legal e recomendo para quem está assistindo depois procurar, porque é muito legal e é importante também, você trouxe esse assunto, a gente falar sobre a transgeneridade no audiovisual, né? É um assunto eu considero muito importante, acho que o audiovisual brasileiro vem caminhando, né? Recentemente vem caminhando assim num lugar em relação à diversidade de gênero, né? Trazendo atores trans para interpretar papéis de pessoas trans, né? Existem muitas discussões sobre isso, né? A questão do transfake, né? Que quando a gente tem atores que não são atores trans, né? Interpretando, pessoas que não são pessoas trans interpretando papéis de pessoas trans, né? Isso é uma prática, né? Um movimento que fere muito a existência das pessoas trans, né? E eu queria aproveitar esse assunto
para perguntar para vocês o que vocês acham, se vocês, principalmente vocês dois que são cineastas, né? O que vocês acham sobre o cinema, sobre a questão da transgeneridade no cinema hoje em dia, né? No cinema brasileiro? Vocês acham que está caminhando, né? A gente pode também, de repente, perguntar sobre diversidade, né? Vocês acham que hoje em dia a gente vive um cinema aqui no Brasil que ele representa a diversidade? Sim. Ah, tá. Eu até me empolguei com essa pergunta, vou até começar. Porque, assim, teve um filme agora no Festival do Rio, né, que ele ganhou, eu não sei se foi o melhor filme ou o melhor, acho que foi o melhor filme, o filme Paloma, né, que a protagonista é trans, e, assim, tem uma representatividade acontecendo aí, né, até na própria Globo tem a Gabriela Lohan, que é uma atriz trans, né, e, assim, eu acredito que agora tem mais oportunidade dessas artistas, né, estudarem, se formarem, para poder representar elas mesmas, assim, né? E para poder ter oportunidade de falar sobre suas histórias, de repente também nas narrativas, no roteiro. Então eu vejo um movimento forte acontecendo, né? E acho bem importante a gente, nos nossos projetos, incluir. Assim, o outro filme que eu fiz que foi censurado pelo YouTube, e aí por isso que até eu não mandei para o festival, porque ele tem uma cena vamos dizer, de nudez, assim, que o YouTube censurou, né? Mas também tinha uma personagem que era trans. Na verdade, na seleção assim, do filme, a gente priorizou, né, que a gente tinha a Amigas na Casa Nem, que já estavam atuando, e depois acabou que quem fez a personagem no filme foi uma atriz trans também, mas ela, na verdade, ela era uma atriz que ela fazia drag, não era uma atriz trans, minto. Ela fazia drag, né? Mas a personagem era uma não era exatamente uma personagem trans, era uma personagem que se fazia show, assim, né, de drag mesmo. Então, a gente queria o máximo que fosse alguém que representasse aquele gênero, aquela arte, né? Então, eu consegui até que fosse uma atriz assim. Pena que o filme, por ter uma cena de nudez, o YouTube censurou, mas eu quero mandar em outros festivais. Ele também foi para outros festivais. Foi no mesmo 72 horas, só que esse foi em 2016. Então, só teve esse problema de censura, mas só por causa do seio aparecendo, e, na verdade, era como diz a Indianari, né, militante, o meu peito é laico, né, porque ela, vamos dizer assim, ela tinha o sexo biológico, né, masculino, e ela estava com o peito de fora, então, mas mesmo assim, isso é censurável, vamos dizer assim, para a censura, né, vigente hoje em dia, nessa A ditadura velha do lado. história dos Mas não deveria corpos. ser, né, porque era um peito, né, não deveria ser censurado, né? E foi super bonita a Sim. cena, super delicada, mas o YouTube cortou e aí eu não pude mais exibir no YouTube. Mas ele tá lá o link e eu quero mandar para alguns festivais que eu já mandei para poder exibi-lo, porque ele é bem questionador, assim, de gêneros. Legal, Chama Impotente Culpa. legal. Bacana. De polêmica. A- Acho que depois a gente pode deixar essas referências no link da descrição, né? Para a galera consultar. Verdade. Acho Podemos, bem podemos. interessante. Boa No final da ideia. live a gente coloca, assim, com certeza. Ô, Eu Alex, e acho que você? Me conta pra gente, o que você acha aí? não, eu acho que é importante até se você enviar esse curta para os festivais, sim. Inclusive, são os festivais que dão mais oportunidades para o nosso cinema, né? Se não fossem os festivais que estão abrindo cada vez mais portas, o Festival do Rio agora tem o Prêmio Félix já há alguns anos, né? E os festivais específicos LGBTQIA+, também, tipo Curta Cores. Mas eu acho importante também a gente lutar por um espaço maior. Não ficar só nessas mostras segmentadas, a gente ocupar os espaços das mostras principais. Porque senão a gente só atinge o nosso público, só fica no nosso público, porque é o público que vai ver a mostra LGBTQIA+, geralmente somos nós mesmos. Então a gente tem que cada vez mais tentar furar essa bolha. Exatamente. E a gente só consegue furar essa bolha participando dessas mostras principais. E Mas tornando isso maior, né? porque a gente vai atingir outros segmentos, né? E é mandando para festival mesmo, mandando para todos os festivais, independente de ser LGBTQIA+, ou não, é importante que a gente envie, sim, sem medo de receber ou não, e porque
Cada curadoria é um caso, e cada festival tem um perfil diferente também. Então, a gente tem que continuar enviando. Eu acho que houve um avanço, sim, de pessoas de trans, travestis, né, no cinema, mas ainda é muito pouco, mas pelo menos a gente já consegue ter acesso, né? Coisa que a gente não tinha antes. Recentemente, agora no Encontro de Cinema Negro, teve uma sessão queer, né, em que a diretora e a atriz é trans, né? Flores Horizontais, é um filme experimental muito lindo. Acho que o encontro acabou ontem, se eu não me engano. Mas é um filme lindíssimo, entendeu? Onde ela fala da luta, da verdade, da vivência dela, que é importante as travestis, as trans, se posicionarem e falarem, porque ninguém ouve, né? A gente não tem acesso à fala delas no nosso cotidiano, né, na mídia, na TV. Então, eu acho que o cinema é uma forma inicial para que esse caminho se abra cada vez mais. E aproveitando até falando sobre a questão do Encontro do Cinema Negro, que teve essa sessão de cineastas LGBTQIA+, negros, né? Outra questão que é muito importante é que o cinema, principalmente o cinema hollywoodiano, ele é muito focado no gay padrão, né? Considerado padrão, né? Raramente você vê casais negros protagonizando, quase nunca, praticamente, né? Tem até algumas pesquisas que falam sobre isso. Depois, se eu achar aqui, eu até mostro para vocês. Mas, assim, como é importante também, como o Tetsu fez, né? A gente abrir oportunidades para pessoas negras representarem papéis de protagonismo, né? Como o Tetsu fez aí no filme dele. Sim, legal. Eu queria só comentar uma coisa em cima do que vocês falaram. O Festival do Rio, esse ano, teve uma porção de filmes LGBT, né? Teve uma quantidade muito grande, assim, muito maior que nos outros anos. Um dos filmes, inclusive, é o filme Corpolítica, que é um documentário do Pedro Henrique França, Pedrinho, um grande amigo, queridíssimo, que é um filme lindo, que acompanha a trajetória um documentário, né? Acompanha a trajetória de 6 candidatos, né, nas últimas eleições, né, de 2022, eu acho, não estou lembrando agora. Não, 2022, a gente está agora, 2018. Acompanhou a eleição de 6 candidatos LGBT, né? Então é um documentário muito bonito e tem um filme também do Felipe Raiuti que também foi premiado no Festival do Rio. Então é legal isso. Acho que foi até o Alec que comentou isso, né? Da gente ver o cinema LGBT indo para as mostras. As mostras de cinema, né? A gente está falando de cinema. Só o fato de ser LGBT é só um plus, né? Eu diria assim, né? Então é importante mesmo que existam, que eles estejam presentes, né? Que ocupem esses espaços, bem como a questão da transgeneridade, né? Esse é um assunto que eu gosto muito assim de falar. Eu sou pesquisador também, né? De transgeneridade no audiovisual. Aí na Prisma Collab, vou aproveitar e fazer aqui um parênteses. Eu sou assessor de imprensa da Gabriela Lohan, que o Taquita citou. E Gabriela, ela, além de ser uma excelente atriz, né, ela tem umas falas que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, ela fala muito sobre o protagonismo, né, sobre por que não existem pessoas trans em papéis de protagonismo, em papéis de destaque. E aí a gente pode juntar isso também com o que a Alec disse agora sobre as pessoas negras, né? A gente precisa Por que não existe? Porque a elite é branca, né? Infelizmente é composta por pessoas, na maioria brancas, e negros eles têm que se esforçar para estar lá, para fazer o mínimo de equilíbrio possível dentro desse meio. Porque assim, gente, eu sinceramente, né? essas pautas me dão uma coceira, porque assim, eu não preciso ser negro para ter empatia com você que entendeu? Porque me revolta ver um filme tão lindo da Pequena Sereia sendo rodado pela Disney, que finalmente vai ter uma menina com cabelo trançado e o filme tá lindo e é um dos contos mais lindos da Disney. E aí vem um monte de gente falando coisas na internet e insatisfeito. Gente, não quer ver o filme, ok. Mas é necessário, é preciso, o filme tá incrível, entendeu? E é esse movimento que vocês fazem no pequeno que vai gerando no macro, entendeu? Porque é uma onda.
o universo está em expansão. O nosso movimento está em expansão, porque eu me coloco também, porque eu me coloco como empatia. Eu tenho empatia pela causa. Eu não preciso ser a pessoa para achar que é e que tem menos fala e lidar com os Amigo, é fatos, o que a Djamila Ribeiro fala naquele livro, né? O lugar de fala, né? O lugar de fala, Exatamente. todo mundo tem o lugar de fala de todo mundo é o de todo mundo, desde que você exalte a Exato. voz do outro, né? Que você também Exato. você pode falar sobre o outro, mas também exaltar a voz dele, né? Exato. Eu vou aproveitar então que a gente está nesse assunto, vou falar de novo de política. Semana de eleições, né? Eu acho que, não sei, é um assunto que tá rodando aqui. Eu queria, a gente está falando sobre isso, né? Protagonismo, né? Sobre posições de poder. Eu queria que vocês me falassem, na perspectiva de vocês que são cineastas, se vocês acham que fazer cinema LGBT também é fazer política, né? O cinema LGBT também é um cinema político. Eu acho total. Acho total. Quem quer começar? Taquita quer começar? Você tá aí, ó. Só né? Total. Eu acho que Resistência, política está em tudo, né? A falar, política, ela tá desde do leite que você compra, até o teatro que você vai, até as oportunidades que se abrem para você, quanto você paga no ônibus, com quem você conversa na sua faculdade, quem está dentro da sua faculdade, quem está fora, quem consegue entrar, quem não consegue. Gente, a política é tudo. É o ar que você respira, se o ar é poluído, se o ar não é poluído. Isso é política, entendeu? Então, tipo, não tem essa de eu não vou escolher porque a minha vida não vai mudar nada, porque amanhã eu vou trabalhar no dia seguinte, igual eu vejo uns manezão aí falando, entendeu? Gente, claro que vai mudar, claro que você tem que votar, entendeu? A gente tem que honrar lá atrás, entendeu? Direta já, entendeu? Não tem essa de, mas eu tô em cima do muro, mas ninguém presta, mas meu voto é nulo. Tá bom, e aí? Alguém vai entrar. E você vai votar em quem? Você vai ter que escolher. Entendeu? E as pessoas não querem escolher, as pessoas não querem assumir responsabilidades. Elas querem colocar na conta do outro. Entendeu? E chegou num nível que ou você assume a responsabilidade ou você tá de um lado de irresponsabilidade. Entendeu? Não dá, acabou, não dá mais para ser. Entendeu? Tem que fazer, tá na hora de fazer, tá na hora de se posicionar, tá na hora de se colocar, tá na hora de gerar esse movimento que vocês estão gerando. Mas ninguém acredita porque é fácil achar que as coisas não acontecem quando você cresce num país desacreditado de cultura, num país desacreditado de investimento, entendeu? A gente está aqui graças a uma lei cultural, entendeu? Podendo promover cultura para outras pessoas, promovendo acesso, promovendo informação. Vocês estão promovendo informação, às vezes, para um fulaninho que está lá dentro de um quarto, sofrendo de depressão, porque acha que ele é a única pessoa no mundo que pensa e vive daquele jeito. E aí, quando ele vai pro curta da Taquita, ele vê que, poxa, mas eu também sou, sabe, binário e tal. E como é que é isso? Então é muito importante ter essa informação. Não é porque a Taquita existe que todas as crianças agora vão ser não binárias, não sei o quê. Não, quem tiver que ser, vai ser. Entendeu? Quem tiver que ser, vai ser. E vai se identificar com aquilo. Agora, as pessoas têm o direito de ter uma informação e se identificar com aquilo. Entendeu? Eu não posso tirar essa informação para não rolar a identificação. Porque aí você cria o quê? Você cria um indivíduo perdido. Você cria um indivíduo... Você tem que ter todas as referências de tudo. E a pessoa vai escolher o caminho que ela quer. Entendeu? Eu acho que isso é liberdade, né? Desculpa te interromper, amigo. Taquita aí para você. Político. Seu tempo acabou. E para você, como é essa questão do cinema político, né? Do cinema LGBT ser político? O Diego falou aí de questões sobre representação também, né? Sim. Então, para mim foi uma descoberta, porque, assim, por muito tempo na minha vida, eu era de uma religião castradora, fundamentalista, e eu, assim, sofria na própria pele toda essa pressão radical de não poder ser quem eu quisesse ser, entendeu?
desde ter cabelo curtinho até se portar de determinada maneira, e assim, uma coisa que, se você não fizer isso, você vai para o inferno. E a gente realmente tem certa idade, ainda mais nos tempos que não tinha YouTube, nos tempos de menos, assim, esclarecimentos e orientações, que a gente fica perdido. Acho que os pais ou a religião são a única coisa que orienta e que pode dar uma direção. E eu sofri bastante isso nessa geração que eu vim, de, né, na adolescência, de achar que estava realmente um caminho que eu era ruim, que eu não era válido a minha maneira de ser, e que eu ia para o inferno, um monte de coisa terrível que, se eu não tivesse a cabeça, né, forte, eu poderia ter até dado cabo da minha vida. Não só eu, como alguns colegas que eu conheço também. Inclusive, um projeto que a gente fez foi por causa de um amigo que cometeu suicídio, que agora, por causa dele ou dela, porque ela estava se descobrindo, é que a gente fez um projeto para as pessoas falarem suas vivências e para poder botar para fora, né? É um processo que ao longo desse processo, no começo dos filmes que eu experimentava, que eu acho que sempre é uma experimentação, eu sempre colocava coisas de uma maneira subliminar, porque né, mas no fundo eu queria falar sobre aquilo que eu não podia falar. E até que eu comecei a ter coragem de botar para fora isso. Isso foi me salvando, me resgatando mesmo, sabe? Que agora eu vejo que é uma coisa que a arte realmente salva, né? É meio clichê, mas a arte, a poesia, porque se eu não fizesse isso, colocasse de uma maneira, seja com a poesia, com os audiovisuais, eu ia me implodir, assim, porque eu ia aceitar toda aquela pressão e não ia achar que era aquilo, e isso eu fui também vendo referências, como o Diego falou também, essas coisas que eu pude ver, outras formas de ser, de existir e de ser feliz, né? E a Camila Amado também me falou uma coisa muito maravilhosa, né? Me ajudou muito. Ela falava que existe, né? Eles perguntaram para Aristóteles, como você é Aristóteles? Aí ele falou, comecei a ser amigo de mim mesmo. E assim, isso que ela falou também tem a ver com a gente ser amigo da gente mesmo, é a gente procurar felicidade, não causa. Então, tudo que traz felicidade para o nosso coração não é errado. Tudo que traz felicidade para nós, para os outros, é uma coisa maravilhosa, né? E o que traz um caos, uma tristeza, uma depressão, não é legal. Então, eu comecei a me guiar por aí, não pelo o que diziam que era correto ou não era correto. Eu disse, poxa, mas isso está me trazendo uma alegria. Então, a arte, com certeza, é o que me salva todo dia, assim, o que me faz ver o quanto que as pessoas podem ser muito mais do que são as mais humanas, né? Ter mais amor, mais energia de viver, do que seguindo regras e assim estúpidas, né? Que foram inventadas para controlar as pessoas, né? Na sociedade. E assim, com certeza, a política é a nossa presença em certos lugares. Eu sei que falando de um lugar de privilégio, né? Porque eu sei que eu sou branco, eu sei que isso já é um privilégio, né? Que eu reconheço, e eu sei o quanto que minhas irmãs, minhas manas e as gays, né, pretas e as gays mais afeminadas sofrem muito mais. Então eu não posso ver pelo meu prisma, eu tenho que ver o que as pessoas, o que eu posso lutar junto para a gente construir uma sociedade melhor, porque a sociedade somos todos nós, não é só eu, né? E eu também comecei a ver que eu também tenho uma questão de ser filho de japoneses, né, neto de japoneses. Eu sou amarelo. Eu nunca, lá também na minha cidade, eu sempre era o japonesinho, eu sempre nunca era também sofrer preconceito por ser o japonesinho, e se eu fosse num lugar que tinha japonesa, não era, é uma coisa assim, não é uma pressão tão forte, mas era de certa forma uma discriminação. Então eu também sei que ser amarelo de olho puxado é uma coisa também, é uma diferença, que não é uma diferença assim que sofre todas aquelas pressões de ser preto num país racista, mas que também é uma diferença que a gente pode também galgar um espaço, porque eu já fui rejeitado de vários testes de elenco porque tinha o olho puxado, ou então, quando era teste de japonês, eu não tinha olho puxado o suficiente. Então, apesar de ter um negócio da China, né, que era uma novela, mas era mais uma coisa de puxar o cabelo e fingir que era bem chinês e adiante. Mas, assim, é uma questão também. Então, eu estou sendo um pouco prolixo, mas o que eu quero dizer é que realmente a gente tem que cada um ser e ser coletivo, né? Porque sozinho a gente não faz nada. A gente tem que ver pelo olhar do outro e a dor do outro, né? Porque a minha dor vai se juntar com a dor do outro e a gente junto vai poder lutar contra o sistema opressor, né? Porque o sistema só esmaga os diferentes, né? Pelo sistema, a gente estaria vivendo como na época que queimavam as bruxas, que é uma Hoje sociedade... fazem magia com a raba pro alto, né? É,
E a gente sabe que fervo também é luta, então a gente tem que, né, tem que